Muito bem, vamos de inteligência limitada, vamos entender o que é a verdadeira classe média e acho que vamos ficar pistolita juntos, hein? Bora! E é engraçado que isso não é uma pauta de direita ou de esquerda. Isso é uma pauta, muitas vezes, de classe média. Porque e aí você vê uma guerra. Opa, peraí, esses caras aqui, ó, os caras que ficam colocando as coisas lá em cima, eu tenho que baixar aqui, ó. Tenho que vir aqui pra baixo pra não cobrir a cabeça dos caras. Simbora! A classe média, que é um outro assunto que a gente pode ter. Essa ojeriza a classe média por quê? Isso, eu odeio, né, a Marilena Chauí. Exato, eu odeio a classe média. Por quê? Porque a classe média é o cara da fábrica. É o torneiro mecânico do ABC. Mas é o que formou o Partido dos Trabalhadores. Isso. O Lula só que hoje a classe média faz 2 semanas aí falou então só que é a classe média. Por que ele não serve mais? Porque agora quem manda é uma outra elite. Não. Pare. Como é que diz o Xandão? Peraí. Mentira! Eu já vi esse corte, eu já vi o corte grande, tá? E o que a Marilena, eu acho, é Marilena Chauí, não é isso? Ou é Marina ou Marilena? Vocês lembram aí? É Marina ou Marilena? Eu pesquiso aqui, ó. Eu sou Marilene, né? Marilena mesmo aqui, ó. Segundo o título que eu achei no YouTube é Marilena. O que ela fala, inclusive, é uma parada brilhante, tá, galera? Ela diz o seguinte, ao contrário do que os institutos de pesquisa e as pesquisas que empresas contratam, que fala que durante o governo PT surgiu uma nova classe média, e ela diz isso do lado do Lula 2013, o Lula do bigode, ela fala que ela não acredita nisso. Porque o que ela diz assim, ó? Ela fala que, no passado, o conhecimento, ele era um negócio que as pessoas tinham porque tinham. Porque o trabalhador pobre da classe proletariada, o trabalho dele era basicamente braçal. Só que com o desenvolvimento industrial, o trabalhador precisou aprender um certo nível de conhecimento, porque agora ele precisava apertar botões, né? Botões, computador, piriri, pororó. Então, por conta disso, esse nível de conhecimento, que antes só uma classe média detinha, ela teve que ir para a classe trabalhadora, porque agora a classe trabalhadora precisava, para trabalhar, executar essas coisas agora um pouco mais tecnológicas, esse nível de conhecimento científico. O conhecimento científico se tornou ferramenta de trabalho. É isso que ela diz. Por conta disso, ela fala que ela acredita que o Brasil, naquela época, não tinha uma nova classe média, ao contrário do que todos os comerciais e institutos de pesquisa falavam. Ela acreditava que o Brasil tinha uma nova classe trabalhadora e que essa classe trabalhadora precisava ser compreendida pelo governo da época, o que a gente bem sabe que o PT não fez. Então é disso que ela tá falando. A classe média que ela critica é a classe média que, ao ver essa nova classe trabalhadora tendo ascensão, ela ficou como? O sangue de Jesus tem poder! Não gostou. Por quê? Porque agora essa classe nova trabalhadora estava atrás de direitos que eles não queriam dar, né? Então surgiu o papo do aeroporto tá virando rodoviária, tem empregada indo pra Disney. Por quê? Porque antes o pobre era tão pobre que o cara da classe média se sentia muito superior a ele. Tanto que se você der um Google aí e procurar classe média no Brasil, sabe o que todo mundo vai te falar? Que a classe média é de quem ganha de R$2.000 a R$10.000. Olha o tamanho dessa largura. Por quê? Porque é bonito incluir todo mundo dentro do classe média para poder dizer assim, ó, agora você é classe média, hein? Compra aqui esse carro novo, né? Em 72 meses, você lembra disso? Era assim que se vendia no governo Lula, 72 meses. Por quê? Porque esse tipo de classe média que a publicidade fala só serve para incentivar o consumo desenfreado, que foi o que o governo do PT acabou fazendo, tá? Então, meu irmão, isso é papinho, tá? Quando ela fala que ela odeia a classe média, é essa classe média que quer mais é que a classe inferior, o trabalhador, vá pro saco, tá? É disso que tá falando. Então, menos, querido. Entendeu? O que faz é a grande mídia, é um monte de gente que pega, por exemplo, essas pautas identitárias direto dos Estados Unidos. Olha só! É a pauta identitária direto dos Estados Unidos. Meu amigo, a classe média no Brasil sempre fez isso. Sempre fez. Sempre mandava essa letra de que, olha, isso aqui lá nos Estados Unidos já acontece. No Brasil ainda não chegou, tá? Isso não é nenhuma novidade. É uma outra... A coisa mudou. A coisa é diferente. Atrapalha? Atrapalha. Tem um livro... Isso eu tinha prometido a mim mesmo que eu não ia ficar indicando o livro. Mas traduzindo pro mundo de hoje, ela odeia PJ. Não, o pior que eu nem diria, cara, que o PJ é um grande problema, porque, cara, o PJ é só um trabalhador precarizado, no fim das contas, né? Hoje em dia, pelo menos. Mas quando ela fala que odeia a classe média, é esse grupo de pessoas que eles se sentiam numa posição de superioridade em relação ao pobre, né, o trabalhador, e eles sempre deixaram isso muito claro, né, de que, olha, vocês são pobres, a gente aqui é diferente. Porque o rico, ele nem respira o mesmo ar que a gente respira, né? Tem que indicar. Mas um que chama O Fim da Classe Média, pelo amor de Deus, todo mundo tem que ler, um livro de 100 e poucas páginas, que explica o mundo atual. E que ele mostra
de uma maneira muito... É escrito por um geógrafo francês, nada de direita, enfim, onde ele vai mostrando que ele vai discutindo essa coisa da imigração e tal, e esse processo, e ele mostra o seguinte, que a imigração... mas a imigração é uma coisa positiva. Claro que é. Isso também é uma discussão que tentam jogar... Esses caras tentam jogar na cara da gente. Eu participei de um debate na Folha sobre essa história de imigração. Verdade. O cara, ele me ligou, acho que foi 2017, 2018. Foi, 2017. Você topa participar? Porque era uma época que esse assunto estava muito quente. Né? Que a discussão do Brexit estava surgindo forte. Aí o cara da Folha me ligou para escrever na página 3 ali, que é sim e não, naquela terceira página da Folha. E para discutir esse assunto, eu falei assim, olha, eu só topo participar se a questão não fosse você é contra ou a favor da imigração. Todo mundo é a favor da imigração. O problema é de que jeito, entendeu? Da mesma maneira que você vai dar uma festa na sua casa, você vai dar para 10 pessoas ou para 10 mil pessoas? De repente, uma festa para 10 pessoas na sua casa é um festaço. De repente, para 10 mil não tem comida para todo mundo, calma. Vai destruir tudo. Vamos ver. Então você é contra a festa? Não, meu filho, não é isso. Eu quero entender como vai ser essa festa, quantas pessoas vêm, eu posso alimentar, eu posso receber bem essas pessoas, entendeu? Elas vão curtir a minha casa, entendeu? Ou vai virar uma zoeira, ou vai sair gente pela janela, entendeu? Entendi. Então, enfim... E eu falei, eu só topo participar se foi isso, foi assim que eu participei, batendo nessa tecla. Eu falei assim, olha, é claro que aqui nós estamos em São Paulo construído com parte com imigrantes japoneses, italianos. Minha filha, pelo lado da mãe, tem sobrenome italiano e tal, que eles vieram da Itália. Eu tô sentindo, tá vindo. Itália. Então, assim, claro que a imigração é uma coisa importante. Agora, quando ela vira um projeto, entre aspas, ultraliberal, de simplesmente você querer, no mundo, achar onde está a mão de obra mais barata e joga para cá, joga as pessoas para lá, fecha aqui, abre ali, contanto que você feche o trimestre e bote bônus no bolso, e completamente esquecendo a questão social, tem um problema. E tem um Oxe, mas aí ele tá descrevendo o capitalismo. Não é não? problema que aí vai para sociologia, vai para um monte de áreas. Por quê? A teoria desse cara, desse livro, que eu acho maravilhosa, que ele fala o seguinte, a classe média e aí o Aristóteles falava, né, que a classe média é o mais importante, porque ela é meio classe alta, meio classe baixa. Manem! Ai. Eu vou plugar aqui o meu... Pegou. Homem desiste de live, entenda, né? Galera, entenda uma coisa, tá? Eu sei que quando a gente fala assim, fulano ganha 10 mil reais por mês, 20 mil reais, 30 mil reais por mês, se tem a ideia de que essa pessoa é rica, mas não é, gente. Existe uma classe de gente no Brasil que eles literalmente não respiram o mesmo ar que a gente, eles não vão nos mesmos lugares. Esse papo de falar que a classe média ela é meio classe baixa, meio classe pobre, é uma tentativa de tentar amenizar esse fato. Isso não é verdade, gente. Quem é classe alta mesmo no Brasil, anda em lugares que classe média não vai. A classe média que vai nos lugares a classe alta vai, talvez seja quando pega um McDonald's aí. E olhe lá. Não, literalmente não é a mesma coisa, não. O que acontece é que a publicidade cria a ilusão na classe média de que ela pode acessar as coisas da classe alta. Então ela entende os dois lados, ela fica no meio, ela faz uma intermediação, porque a vida da classe baixa e da classe alta são tão diferentes que a classe média consegue fazer um pouco, ela consegue chegar pro cara da classe alta e falar assim, eu entendo um pouco esse cara, ela olha pro cara da classe baixa e também fala, eu entendo um pouco esse cara. Discordo. Muito pelo contrário, tá? A gente aprende que o capitalismo funciona na opressão da classe superior na inferior. O que acontece é a classe alta caga pra classe média e a classe média tenta cagar pra classe trabalhadora. Simples assim. Né? Então, o Aristóteles já falava, né, que uma democracia funcional e boa era uma que tivesse uma classe média parruda. Mas tem também... E Aristóteles é esse? É o seguinte, a classe média normalmente, ela recebe o imigrante. A classe média recebe o imigrante? Aonde, irmão? Me fala um país que a classe média diz assim, eu te recebo. Ou recebe no sentido de que ela é quem sofre o impacto direto inicial? Na história. Então, o sujeito, ele veio, sei lá, da Itália, no século XIX, morar aqui em São Paulo. Ele vai ser recebido... Como é que esse italiano
que nunca saiu da Itália, que era um agricultor na Itália, lá em 1850, chegou aqui em São Paulo. Promessa do governo. O governo falou: venha para o Brasil. O Brasil está tendo espaço aqui, ó. Vamos distribuir terra. Foi assim. A gente aprendeu isso na aula de história, hein? Ele resolveu virar brasileiro. Ok, vou morar aqui, vou trabalhar na fazenda de café, lá no Batarazzo, sei lá o quê, enfim. Eu resolvi virar brasileiro. Com quem que ele vai aprender? Ele resolveu virar brasileiro porque foi assim. O de Matarazzo vai ficar ensinando pra ele como é que é. Não, ele vai olhar pro cara da classe média, que faz o trabalho parecido com o que ele tá fazendo, e ele vai começar a conviver, vai ficar amigo do cara, vai à igreja com ele domingo, os filhos vão ficar amigos. E aí, esse processo de assimilação, aculturação, ele vai acontecendo de uma forma muito natural. Aham! Aham! Atenção! É agora que o bicho vai pegar! Eu adoro que é sempre o natural, né? Esse discurso do natural é sempre pra ferrar uma classe, né? Olha, é natural, é exploração, é tudo natural, né? É tudo natural. As pessoas se juntaram aqui no Brasil, né? Os imigrantes vieram naturalmente. Não teve proposta de terra e nada do tipo, não. Foi natural. O que... Meu amigo, tem nada de natural nisso aí. Se Rodrigo Góes estivesse aqui, ele já tava gritando, ó. Fake nutty! Que essa elite é acusada, e com algum fundo de verdade. Ela fala assim, ela percebeu que se você importa o mexicano ali para os Estados Unidos e o mexicano fica amigo do americano, ele fala, ué, por que eu tenho que trabalhar mais barato que o americano? Pô, o meu amigo aqui da fábrica, ele cobra $15 a hora, por que eu, porque sou mexicano, que cheguei ontem, vou cobrar $5? Eu te explico. Porque como ele é ilegal e ele está lá ilegalmente, ele pode ser deportado a qualquer momento. E ele foi pra lá porque ele estava vivendo uma situação de pobreza no seu país. Muitas vezes pobreza causada por países imperialistas, tal qual os Estados Unidos. Então quando ele está lá, ele topa trabalhar por menos. Por quê? Porque é o que tem. Porque ele é um ilegal. Porque ele não tem os papéis, meu querido. Isso funciona até no Brasil. Quando você não tem aquilo que precisa para poder esmagar a minha rata, tá? Quando você não tem aquilo que o mercado diz que precisa, o que acontece? Você acaba topando trabalhar por menos. Por quê? Porque o capitalismo ensina isso, né? Lei de oferta e demanda, né? Então é por isso. Então o que você faz? Fala assim, não, então não vamos deixar que essas pessoas sejam amigas nunca. Então vamos chegar pro mexicano e falar, olha, a classe média é racista, extremista, fascista, sei lá o quê. Todos os programas de televisão, todos os filmes, todas as séries vão ser para tirar sarro e sacanear o Homer Simpson. Ele acabou de falar que existe um esquema político de antagonizar o trabalhador com a classe média e que essa exploração que a classe média faz com a classe... Não só a classe média, tá? O capitalismo faz. Isso é natural. Ora! A classe média... Advogado da classe média aqui, seu merda. Né? O homem de classe média é o Homer Simpson. É um idiota, burro, Exato. egoísta, etc. E mentiu. Não vale nada. Mas eu gosto de você. E você, quando vier pro nosso país, você não precisa aprender inglês. Você vai viver num bairro que só vai... Tá. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Pergunte a qualquer brasileiro que mora nos Estados Unidos aí o que acontece se eles não aprendem inglês, tá? A discriminação que eles sofrem. Leon e News, no Canadá, que é considerado um país top, já falaram isso. Que às vezes eles estavam andando na rua, conversando em português, e alguém virava pra eles e falava assim, fala minha língua, tu tá no meu país. Porque o mundo tá mais xenofóbico ainda. Esse papinho de não precisar aprender sua língua. Aham. Vai ter mexicano, você vai manter as suas tradições mexicanas, e eu quero que você continue sendo quem você sempre foi. Por quê? Porque ele vai trazer aquela cultura que faz com que ele tope trabalhar pelos $5. Mas nem fudendo de novo, meu amigo. Muito pelo contrário. Os imigrantes mantêm a sua própria cultura porque eles têm dificuldade de abertura com a cultura americana muitas vezes, tá? Porque, de novo, não só americana. É muito difícil você ser estrangeiro em outro país, cara. É muito difícil. E se você tá com os seus... é natural que você tente manter ali muita coisa da sua cultura. Isso é muito comum. Agora, esse papo de que eles incentivam uma ova, tá? Muito pelo contrário. Esse tipo de abertura só é dada, em geral, quando essa minoria, esse grupo que migrou, ele se tornou tão grande que, tipo assim, eles precisam ceder. E tipo assim, pode fazer aí, lá naquele lugarzinho escondido, tá? Lá naquele lugarzinho. Entendeu? Então, ali, você tem um negócio... onde você posa de um cara bacana, né? Diz assim, não, imagina, eu tô recebendo aqui o sujeito, o paquistanês aqui em Nova York, mas eu quero que ele continue paquistanês.
Claro! Gente, vocês conseguem imaginar o americano... Vem cá, meu amigo paquistanês, sabe? Vamos lá, Paquistão, esses países todos, Sudão, esses aí que o nome rima com Bin Laden, tá? Vocês acreditam mesmo? Esses aí me parece muito... Sei não, Rick, me parece falso. Porque a cultura paquistanesa... Beleza, mas esse cara saiu de lá e veio para os Estados Unidos por algum motivo. Porque ele acha que a vida dele vai ser melhor nos Estados Unidos, vai ter mais oportunidade e que tem alguma coisa que não funcionou para ele no Paquistão que vai funcionar nos Estados Unidos. Eu sei o que é que não funcionou no Paquistão, tá? Apesar de ser um país rico em petróleo, chamado intervenção americana. É ou não é, ué? Tá na história isso. Mas essa elite fala, não, continua paquistanês. Mesmo aqui em Nova York, eu vou fazer um bairro aqui e nesse bairro... Vou fazer um bairro... Até parece que é uma iniciativa dos caras dos Estados Unidos isso, né? Aham. Eu vou, de uma política identitária, eu quero que você continue sendo, falar a mesma língua, com a mesma religião, que você não fique amigo do seu vizinho branco, pelo contrário, o branco ele é supremacista. Mas amigo! Tá na história dos americanos, você vê isso até em filme, bicho! Os caras não queriam se misturar com os negros do próprio país! E aí... Você vai pegar, de repente, uma classe média baixa, pouco educada, você vai pegar... E aí essa é a nossa briga com a direita que eu chamo de GTA, né? Direita GTA? Que é golpista, terraplanista e antivax. Cara, Exatamente, ó, redneck, sejam muito bem-vindos a estrangeiros também. Exato! Porque é um bando de cara tosco que às vezes pega uma discussão como essa que a gente está tendo, que é uma discussão importante... E o sujeito vai e fala uma idiotice que desmoraliza a discussão. Tal qual a que você está falando, amigo. Porque o que você está falando é uma gigantesca idiotice. Esse pano que você está tentando passar pra classe média aí, ó. É porque a classe média é legal. A classe média é legal. Americana, então. Amigo. Sorry. Porque é uma discussão importante. Desculpa te cortar, Alexandre. Vai. Uma discussão importante e sensível. Entende? É uma discussão sensível. Você tá falando de... Porque assim, aí eles ficam pegando aqueles caras que estão imigrando aos montes lá na Europa e tal, não sei o que lá. Ah, não, porque o país tá em guerra, porque não sei o que. Então fica... É uma discussão sensível essa. Então assim, mas ela precisa acontecer. Eu acho que ela é sensível. Inclusive, ela está acontecendo. Só que a dificuldade é que vocês que estão defendendo, vocês estão a dificuldade de discutir ela baseada na realidade. Vocês estão discutindo uma classe média virtual. Essa classe média que vocês estão falando, ela não existe, amigo. Ela é um sonho molhado de vocês. Isso não acontece na realidade. E o que acontece hoje é assim, as discussões são todas bloqueadas, né? Por quê? Pelo sentimentalismo. Então, tudo hoje... Ah, não, mas é claro. Olha, as discussões são bloqueadas pelo sentimentalismo, é claro, querido. Porque o pensamento xenofóbico contra essas pessoas mata essas pessoas. Você quer que elas não sintam? Não, vamos discutir aqui com frieza enquanto você está me dando chicotadas? Ah, tá. Com certeza. Funciona na base do sentimentalismo. Se você faz um questionamento... Não, mas peraí, então você é xenófobo. Não, então você é racista. Não, porque... Mas depende, né, Paulo, do que você tá questionando, né, cara? Se o que você tá questionando é racista, você é um racista, amiguinho. Ou se é xenófobo, você é um xenófobo, meu amigo. Ó, gente, isso aqui, ó. Esses caras, eles cometem um erro que eu não sei como eles passaram no vestibular. Não sei se vocês lembram, quando a gente faz vestibular, lá no passado, uma das recomendações na hora de escrever a redação era assim, ó. Sempre começava assim, ó. Baseado no respeito aos direitos humanos, escrevam uma redação sobre isso e isso. Esses caras esquecem esse ponto. Eu quero discutir as coisas sem respeitar direitos humanos. Aí depois fica, ai meu Deus, não pode falar nada. Não pode, amigo, porque não é assim que funciona. Sim. São Paulo, por exemplo, que é assim, mesmo São Paulo, cidade de São Paulo, né? Pô, você pega aqui uma época que você tinha, sei lá, eu sempre falo isso. Meu pai, por exemplo, na década de 60, não pôde entrar num clube pra treinar atletismo porque ele era preto. Por que será? E aí, falaram na cara dele isso aí. Clube Espéria, acho que foi, sei lá. Não pode, não entra. Nos clubes de time não podia entrar negro. Corinthians, o cara era corintiano e ele não podia entrar no Corinthians. E esse clube era de que classe? Por que será? Só a elite que entrava nesses clubes.
Por outro lado, quem era o cara mais importante da vida do meu pai? Era um italiano. E Um cara que foi o chefe dele, o primeiro chefe dele, quando ele trabalhou no Sesc, que foi o primeiro emprego dele. Ele falava desse cara com uma espécie de veneração, que o pai não tinha tido pai, o pai dele foi embora, tal. Então esse cara meio que ensinou tudo que ele sabia. o nome disso, meu querido, eu te explico. Eu nem sou psicólogo aqui, ó. Psicologia freestyle da Unicu. Chama Síndrome de Estocolmo. Não, cara. Ai, cara, ele acabou de falar. O cara não teve pai presente, então esse cara que era o chefe dele, e que, portanto, também explorava o cara, se tornou um exemplo pra ele. Não tem nada de bonito nisso aqui. Ele tá falando como se isso fosse um aperto de mão das classes. Não. Era só alguém explorando alguém de uma classe inferior, explorando a mão de obra desse cara, e em troca dessa exploração, olha, vou te ensinar detalhes do trabalho. Calma lá, né, amigo? Então ele vivia falando, não, ó, o Galvanese falava... Tipo a empregada da família. O Lula conta uma história maravilhosa. Ele fala que foi na casa de um empresário rico, e aí quando chegou lá, o empresário rico falou isso pra ele, ó, essa empregada aqui, ó, é da família. Aí o Lula disse que, escutou o papo. Na hora que ele foi embora, a empregada chamou ele rapidinho no canto e falou assim, ô, seu Lula, ele vive falando aí que eu sou da família, mas pergunta pra ele se eu tô no testamento, pergunta. Não tá, né? que você tinha, para uma biblioteca ser boa, tem que ter tal livro, tal. Porque o cara era boêmio. Eu tenho hoje uns livretos de poesia desse sujeito que eu herdei do meu pai. Ele era poeta, era cantor lírico, era um cara cheio de cultura. E ele meio que tutelou o meu pai. Não só como chefe no Olha Sesc, a classe média funcionando. mas como... A classe média funcionando. Olha que legal, né? Olha só, a classe pobre era paupérrima, não tinha acesso a nada. O cara não podia entrar no clube pra sortear pra um time de futebol. A classe média tinha acesso. E usava essa vantagem que tinha educacional pra dizer, olha, eu sei umas coisas aqui, vou te ensinar umas partes delas. Aí o cara que não tem instrução acabava sendo forçado a ver isso como, olha que bondade, sendo que o cara tava dando o mínimo. Olha que como ele é legal, ele ensinou alguma coisa. O mínimo, irmão. Exatamente, mas como um mentor. Então meu pai tinha uma veneração por esse tal de Mário Galvanese, assim. Depois eu tentei encontrar, mas morreu faz muitos anos também e tal. Mas esse cara sempre fez parte do nosso imaginário como um mentor do meu pai. E é isso exatamente o que você tá falando. Então, é a classe média funcionando. A classe média funcionando. Que funciona. Meu Deus do céu, que funcionamento. Um italiano Ele era nada mais, nada menos que um coach. que tava aqui e tal. E o negro tá. Hoje, você pega um jovenzinho de 14 anos negro que tá por aí nessa militância de internet, ele não sabe que isso acontecia. Se ele estiver na militância de internet, ele sabe que isso acontecia, tá? Nem precisa estar na militância de internet, não. Isso a gente sabe que isso acontecia. Aqui, ó, negro, no estado do Pará. Eu sei o quanto isso acontecia. Deixa eu te falar uma coisa pra vocês. Aqui na minha cidade, uma vez um fazendeiro foi autuado, né, pela Justiça do Trabalho. Por quê? Porque ele tinha um monte de funcionário lá que não tinha carteira assinada. Na defesa dele, na entrevista na televisão, sabe o que ele disse? Ele falou assim, os caras chegam aqui sem emprego, eu dou trabalho. Só não assina a carteira. É exatamente isso que a gente tá falando, tá? Exploração. Ele pensa que o Brasil vivia uma segregação igual nos Estados Unidos. Ah, não, vivia não. Vê até quando os pretos estudavam. Vê que escolas eles podiam frequentar. Não tinha segregação não, né? É que nem o Agnaldo Timóteo. O Agnaldo Timóteo falava isso. Ele acreditava que no Brasil tinha mais segregação por conta da classe social do que por conta de pele. Só que, curiosamente, quem é a maioria dos pobres no Brasil, né? Por que será? Então, assim, nem tudo é preto e branco. Então, existe a zona cinzenta da discussão é a coisa mais importante que existe. Aliás, me corrija se eu estiver falando alguma besteira, mas você falando, eu lembrei desse programa que tinha na Globo agora com a Patrícia Poeta e com o cara, e que eles ficavam brigando ao vivo. E aí você vê, ele até saiu agora, alguma coisa. Não, errado. Eles não ficavam brigando ao vivo. A Patrícia Poeta fazia o cara se calar todas as vezes. E, curiosamente, quem saiu do programa? Por que será? Manuel Soares. Isso, E aí, eu acho que é um exemplo desse momento que a gente está vivendo. Os dois, a Patrícia Poeta e ele, eles não conseguiam fazer um programa de televisão. Então, Por quê? Conseguiam, sim.
Ele aguentou foi muito. Porque a comunicação é destruída, de propósito. De propósito. A política identitária é uma coisa feita para que a Patrícia Poeta da Vida nunca seja vista pelo Manuel da Vida como uma pessoa legal, bacana, com bons valores e vice-versa. Ora! O que temos aqui? Ah, Patrícia Poeta é legal, gente. Poxa. Até apareceu no Choquei ela chorando na praia depois das acusações dos internautas do Twitter, depois de ver ela mais uma vez ignorando o seu parceiro de trabalho. E a culpa disso é da política identitária e não das atitudes da Patrícia Poeta, ora bolas. Eles têm que estar separados. A política identitária é feita para separar essas pessoas. Para falar o seguinte, olha apenas as diferenças. Entendeu? Esquece o que vocês têm em comum. Esquece a boa vontade, o bom coração, a vontade de fazer. Amigo, a boa vontade dessa gente aí que acha que tava legal como tava, era a boa vontade de falar assim, olha, esse preto aqui, se ele tiver alguma oportunidade, vai ser porque eu dei, tá? É isso. Esse papo dele conquistar alguma coisa, isso não existe. Se ele tiver algum espaço, vai ser porque nós demos esse espaço pra ele. É isso que vocês querem. Essa galera quer é a bênção, meu amigo. O tempo inteiro. E aí, quando eles não têm a bênção, quando não tem alguém dizendo assim, ô meu senhor, muito obrigado porque o senhor me deu a bênção, sabe o que acontece? Fica nessa, ó. Que sofrimentinho. A culpa é da cultura woke. Fazer alguma coisa juntos, que a diferença seja uma coisa que enriqueça. De repente, um aprende com a experiência do outro. Não. Vocês vão se detestar. Entendeu? Cada um na sua cultura, cada um na sua história, e a sua história tem que ser afirmada como algo de opressão contra o outro. Mas foi, bicho! Só nesse país aqui foram 300 anos de uma classe branca que oprimiu os negros. Horas, bolas. E você pega um ambiente, que é uma coisa ridícula, mas um ambiente rico, com dinheiro, com os caras ganhando bem, né? E eles não conseguem fazer um programa de... Porque não é sobre o dinheiro, tá vendo? É por isso. Tá? Porque não é apenas sobre o dinheiro. Deixou de ser sobre isso há muito tempo. Televisão. Não, e é isso. Isso é um retrocesso civilizacional. Total. Isso é um retrocesso. Pessoas da mesma família não conseguem se falar. Exatamente. Por que será? Por que será? Porque geralmente alguém dessa família quer impor um desejo no outro. Ai. Tá vendo, gente? Tá vendo? Não é fácil. Não é fácil ser pobre, não é fácil ser perto desse país, tá? A gente escuta cada coisa. E olha que eles estão falando ao vivaço. Imagina o que não é dito ali nos escritórios, né? Vocês aqui, vocês devem ter escutado cada absurdo ao longo da vida de vocês. Mas é isso, se inscreve no canal porque aqui tem vídeo todo dia.